Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e agora nós vamos falar sobre a segunda parte da lição 8. A lição 8 tem como título o seguinte, Transgênero. Que transrealidade é essa? O comentarista já colocou um tema, né, assim, para deixar a gente realmente pensativo. Que negócio é esse de transgênero? Então, na primeira parte, nós já falamos um pouquinho de algumas coisas, falamos bastante, aliás, e nessa segunda parte, nós vamos dar continuidade e não vamos perder tempo, não. Vamos direto ao ponto logo, tá? Mas se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. E no final desse estudo aqui, que é um estudo rápido, tá? Mas bem simples, de fácil interpretação, esse é o nosso objetivo. No final, se você gostar, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Então, a parte 2, ela vai falar sobre... Tem aqui o tópico que é reafirmando a visão bíblica de gênero. Deixa eu explicar um negócio aqui para os irmãos, para os abençoados. Nós não estamos aqui para... Eu falei isso no vídeo anterior e preciso falar agora de novo. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, não. Mas nós estamos aqui para defender o que a Bíblia ensina e se posicionar em relação a isso. Não estamos aqui para atacar ou afrontar ninguém. Muito pelo contrário. O lado de lá que quer afrontar. Nós não estamos aqui para isso. Mas nós precisamos, e você que é professor, você precisa passar para o seu aluno essa convicção do que a Bíblia defende, do que a Bíblia ensina a respeito dessa questão de gênero. Qual é a visão bíblica a respeito disso? Então, nesse segundo tópico aqui, que vai falar sobre reafirmando a visão bíblica, ele colocou 3 subtópicos. Um que vai falar sobre a constituição biológica, o segundo vai falar sobre a constituição moral, e o terceiro vai falar sobre a constituição da sexualidade. O comentarista pontuou nesses 3 tópicos aqui, tá? O que a Bíblia, ou como a Bíblia ensina e como nós, cristãos, precisamos defender essa realidade do que a Bíblia ensina. Então, o ponto 1 ele fala sobre a constituição biológica. E aí ele vai repetir algumas coisas, que é assim, ele vai falar que o homem veio do pó da terra, está lá em Gênesis 2:7, é importante que você leia, e também disse assim, nosso Senhor, Jesus, ele ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então deixa eu colocar uma coisa aqui, já nesse tópico, para a gente pular para o outro. Jesus, isso aqui foi dito lá no início da criação, e Jesus, o próprio Senhor, ele no seu ministério, ele falou isso. Então ele ratificou, ele realmente confirmou. Não, foi na criação macho e fêmea. E aí, essa constituição biológica, ela vem provar para nós, segundo a Bíblia, que Deus criou dessa maneira. E ponto. É o que a gente defende. Então, o comentarista colocou mais algumas coisas aqui. Ele fez um comentário da questão do homem, a constituição biológica, né? Da questão do homem ser constituído por 3 partes. Aí ele colocou a questão das 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma. Ou seja, corpo, espírito e alma. Esta é a constituição biológica que ele está explicando. E está explicando aqui que o corpo físico ele botou aqui uma palavra difícil, né? Invólucro. Na verdade, invólucro é como se fosse a embalagem. O que está envolvendo, aqui no caso, é o corpo físico. Então, o corpo físico, a Bíblia, sempre orientou a nós, em outras passagens bíblicas, que nós precisamos cuidar do corpo. Até o próprio comentarista vai lembrar aqui
Porque Paulo disse que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar dele. Então vai um adendo aqui. Você que não faz atividade física nenhuma, não cuida do seu corpo, eu acho bom você começar a se preocupar com essas coisas também, tá? Que é importante. Porque para você fazer e realizar os grandes propósitos de Deus na sua vida, é bom que você tenha saúde física. E para ter saúde física, desde muito tempo nós escutamos que é importante fazer uma atividade física. Por mais leve que seja, é importante que você faça. Você vai estar cuidando do seu corpo também, tá, meu irmão? Se liga aí, minha irmã. E diz aqui, ó, o comentarista colocou, nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Olha o que ele disse aqui. Significa que na criação divina, esse é o ponto, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino. Isso aqui é ciência. É a ciência que prova isso. E os cromossomos XX determinam o sexo feminino. Então, a ciência comprova que não existe um outro cromossomo aqui. Não existe isso. Que é o cromossomo... Vamos misturar aqui? XY. Não existe isso. Só existem esses aqui. XY para homem e XX para o sexo feminino. Ponto. Isso é ciência. Não negue a ciência. Senão você, pela mídia, vai ser chamado de negacionista. Então, a constituição biológica, ela é definida por Deus, ela é ratificada por Jesus e ela é comprovada na ciência, que é macho e fêmea. Não existe outro cromossomo diferente. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre a constituição moral. Tem um comentário interessante aqui. Diz assim, ó, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. É só um lembrete que a gente precisa sempre falar, né? O pecado, ele corrompe a moralidade do gênero humano, do homem, da mulher. Quando o homem e a mulher decidem andar em pecado, ele está corrompendo o sentido moral dessa semelhança que nós temos com Deus. Ele está corrompendo através do pecado. Por isso que a Bíblia orienta a nós, não domine sobre vós o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tamanho o estrago que o pecado faz, que as práticas ilícitas fazem na vida do homem e da mulher, que a sua moralidade ela é deturpada, né? Ora essa, a reputação. Imagina a reputação de um homem que vive pecando, vive caindo em adultério. Imagina a reputação desse homem. Imagina a reputação de uma mulher, tá? Moral, né? A reputação moral de uma mulher que ela vive se prostituindo, traindo, e o homem também. Então, é uma destruição e é o que está acontecendo com boa parte da sociedade por conta de, principalmente, esses movimentos aí e algumas igrejas de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Eles pregam um Jesus, mas é um Jesus diferente, porque eles relativizam o pecado. É como se dissesse assim, não, você pode vir para cá e continuar fazendo o que você quiser. Mas não é assim que a Bíblia e o verdadeiro evangelho ensina. A Bíblia convoca a todos. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Se você vai aprender uma coisa nova, você vai mudar suas práticas. Então, não tem esse negócio de vir para Cristo, eu aceitei a Jesus, e continuar com as mesmas práticas, porque o pecado corrompe. Então diz assim, ó,
essa renovação, que é uma renovação moral que tem que ser feita constantemente, é a obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Então, várias referências que o comentarista colocou aqui. Romanos 8, versículos 2 ao 5. 1 Tessalonicenses 5, 23. E diz assim, aos salvos, a Escritura diz, não reine, eu já falei, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. As práticas sexuais ilícitas são proibidas, são combatidas. É a Bíblia que diz isso, não é pura e simplesmente a igreja. É a Constituição do reino de Deus, que é a Bíblia. Ela apregoa e ensina. Lá em Romanos 1, Paulo escrevendo em Romanos 1, 26 e 27, fala que aqueles que mudaram a naturalidade, né, a questão natural do relacionamento entre homem e mulher e começaram a relacionar homem com homem, mulher com mulher, eles mudaram esse formato natural. A Bíblia diz que eles foram entregues aos seus próprios deleites e para a perdição. Paulo foi bem claro, porque essa questão dessa imoralidade, irmãos, não começou agora. Isso vem de gerações e gerações. Na época de Paulo, quando ele escreveu isso aqui, no meio lá dos reis, das monarquias, dos governos, dos impérios, havia essas deturpações. Lesbianismo, homossexualismo, havia também naquelas épocas. Não vai dizer que é só agora uma hora essa. Vamos lembrar lá de Sodoma e Gomorra. Né? Então, eram práticas, né, sexuais ilícitas, que a Bíblia condena desde antes, não é só agora. Então, nós só estamos mostrando o que a Bíblia ensina e defendendo, tá? Indo contra. Não é relativizando, não. O que é pecado, é pecado. O homem foi criado para se relacionar com mulher. E mulher foi criada para se relacionar com homem. Agora aqui o ponto 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, mais uma vez o comentarista, né, define aqui, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Em nenhum lugar da Bíblia, e aí a gente fala aí, para essas igrejas que falam que são as igrejas inclusivas, né? Elas falam que pode acontecer homem com homem. Eu quero que me prove na Bíblia aonde o Senhor Jesus, ele falou assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a um outro homem. Em lugar nenhum da Bíblia. Só se for a Bíblia que eles estão aí construindo. Porque eles estão, né? Já construíram. Tem uma Bíblia aí, desse meio aí dos homos, né? Não é homo sapiens, não. É homo mesmo, sexuais. Tem uma Bíblia, me parece, tá? E eu vou comprar ela. Eu quero saber o que eles estão escrevendo lá. Que a gente não tem medo disso. A gente vai comprar para ver, não, o que está escrito aqui? E aí a gente vai aqui, tá vendo o que eles estão escrevendo? Tá errado. A Bíblia nossa é diferente. É assim, assim, assim. Deturpou. Então a gente vai provar isso também. Então diz aqui, ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Lá em Mateus 19, quando ele falou isso, sobre a questão do divórcio, aí Jesus falou, não, olha, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à mulher e eles se tornarão uma só carne. Ponto. Jesus foi quem ensinou isso. Então você que está na escola dominical, vai explicar isso aí, explique isso para os seus alunos, para eles terem isso aí de forma simples, é essa convicção. Mateus 19, 4 ao 6, Jesus falou isso. Ele não falou assim, o homem sai meio da sua parentela lá, debaixo da custódia do seu pai e da sua mãe, para se unir a um outro homem. Não, ele não falou isso não.
Em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. Aí diz assim, ó. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, tem um propósito. Ó, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Homem com homem não faz a espécie procriar. Me deu até uma coceira agora. Homem com homem não faz. Homem com mulher faz, não é? Porque é típico da natureza humana. O Criador deu essa dádiva à mulher para ser a genitora, e o homem, o genitor, eles se unirem e aí gerar mais uma vida. Esse é um milagre da criação que encuca a cabeça de muitos cientistas, porque muitos não conseguem explicar realmente a fundo como isso. Eles se maravilham, muitos reconhecem, outros não, outros, né, fingem que não estão vendo, mas não adianta, não adianta. Aí diz aqui, ó, qual é a orientação que a Bíblia passa? A união monogâmica e heterossexual configura um modelo bíblico de sexualidade. Aí sim, é monogâmico, é o homem com uma esposa, uma mulher. A mulher com um esposo. Isso aqui é monogâmico, tá? E heterossexual. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas são biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ponto. O que está aqui definido nesse segundo tópico é a comprovação de como Deus ele providenciou e ele criou o homem e a mulher, definidamente a questão do sexo. Então, é importante colocar isso. Só existem cromossomos XY e XX. XY para o sexo masculino. XX para o sexo feminino. Então, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Ponto. Essas coisas que estão inventando, querendo passar aí, né? E infelizmente a gente volta a dizer, é uma estratégia e que nós temos que nos posicionar para, enfim, acabar com essa narrativa. Mas a gente sabe que o combate é grande, a guerra ela é grande, mas não podemos desistir. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.